nós vamos ter uma definição do filósofo francês Diderot, em que ele diz: o objetivo de uma enciclopédia é o de reunir os conhecimentos que estão esparsos sobre a superfície da Terra, expor o sistema geral de conhecimentos a todos os homens e transmitir àqueles que virão depois de nós esse mesmo sistema. Pois é preciso que os trabalhos dos homens dos séculos passados não tenham sido inúteis para aqueles dos séculos que ainda estão por vir. Então, o artigo enciclopédico vai ser um gênero discursivo que tem como base uma organização sistemática para dar informações, né? Informações necessárias para o entendimento de um determinado conteúdo do conhecimento da humanidade e tem aquela finalidade de registrar, em primeiro momento, e propagar, difundir, né, aquele conhecimento por meio da enciclopédia, né, com todos a reunião daqueles assuntos na enciclopédia, e que aí vão poder ser consultados por todos nós, por qualquer pessoa, e a qualquer momento, né, que se tornar necessário, como é o caso de uma pesquisa escolar, de um trabalho escolar. Hoje você encontra artigos enciclopédicos em jornais, em revistas, nas próprias enciclopédias, que hoje, por uma forma mais fácil e mais acessível, hoje nós utilizamos a internet para poder acessar, né, enciclopédia. A mais famosa e mais divulgada e de maior acesso é a chamada a Wikipédia. Então, tudo que hoje a gente quer saber a respeito, seja de um autor, seja de algum assunto, algum tema, você digita lá, você vai na Wikipédia, digita e vem tudo a respeito, tudo que estiver relacionado àquele assunto ou àquela figura, aquela pessoa, fruto da sua pesquisa e do seu interesse, né, em conhecer. Muito bem. Bom, o artigo enciclopédico, muitas vezes, ele se apresenta numa forma chamada de verbete, né? Que é aquele tipo de apresentação bem sucinta e bem direta, né? Como costuma ser nos dicionários. Você vê muitos verbetes quando você abre o dicionário, e que vai estar apresentando definições, exemplos e informações relevantes, né, de importância relativas àquele determinado termo, né, do verbete. Muito bem, gente. Então agora podemos entrar especificamente nas nossas atividades, e ela começa com um artigo enciclopédico que é o título Guaraná da Amazônia. Então é um artigo pequeno, de 2 parágrafos apenas. Não vejo a necessidade de fazer a leitura, que é uma leitura simples, definindo, mostrando origem, as especificações, né, do Guaraná. E aí podemos então ir mais diretamente
as questões. A primeira delas diz o seguinte: após a leitura do texto, responda as questões que seguem. Então, vamos fazer uma leitura silenciosa desse texto, em Guaraná, para poder responder as questões. A primeira delas é o item A da primeira questão, que pergunta de onde o Guaraná é originário. Então é só voltar ao texto e ver a parte que vai estar sendo especificado de onde vem o Guaraná. O item B, também da primeira questão, já vai perguntar qual seria o seu nome científico. E lá no texto vai estar bonitinho o nome científico, são até 3 nomes, né? Difíceis por ser de origem científica, mas tá lá bonitinho para vocês identificarem para responder o item B da primeira questão. Já o item C da primeira questão quer saber que outros nomes ele, o Guaraná, recebe lá no texto. Então, com a leitura do texto, vocês perceberam que o Guaraná recebe outros nomes, pelo menos uns 3 ou 4 nomes diferentes que o Guaraná recebe. O item D quer saber por que ele, o Guaraná, é usado para fabricar refrigerante, né? Por que razão ele passou a ser, né, utilizado para essa finalidade? É o que vocês vão ter que dizer, está lá no texto, facinho. O item E pergunta como são seus frutos, né? Como é a composição dos frutos? Quais são as características desse fruto do Guaraná? O item F pergunta qual a visão dos índios sobre essa planta. Então, como era que os índios, né, entendiam o Guaraná? O Guaraná representava o que para os índios? É isso que o item F, que é o último item da primeira questão, pergunta sobre, né, essa visão do índio sobre a planta Guaraná. Bom, a questão 2 vai dizer que no texto Guaraná da Amazônia, esse artigo enciclopédico, foi utilizada a linguagem formal. Então, a questão 2 vai pedir para que vocês justifiquem que esse texto foi de fato, né, foi utilizada a linguagem formal nesse texto com elementos do texto. Então vocês vão ter que citar partes do texto que comprovem que a linguagem utilizada ali é a formal, não é a linguagem informal, coloquial, cotidiana, é a formal, é aquela que se baseia na norma culta da língua. Então, vamos retirar lá elementos, né, que mostrem que aquela linguagem utilizada é a formal. Bom, a questão seguinte, que na apostila está como número 2 também, houve um erro aí de impressão, então questão 2 foi essa, e agora vem novamente o número 2, tá? Foi uma falhazinha do caderno pedagógico, mas tudo bem, vamos lá. Então, a questão 2, ela é objetiva e diz o seguinte: pode-se dizer que o objetivo desse texto é... Então, o objetivo do texto seria o quê? Entreter o leitor? Transmitir um conhecimento ou informação? Levantar uma reflexão sobre a realidade dos índios, ou dar uma notícia? Questão objetiva, só uma correta, né? Agora sim, vamos para a questão 3, que tivemos a questão 2 duas vezes, né? Perguntas diferentes, como questão 2. Então, a terceira questão
ela vai dizer o seguinte: preencha o quadro sobre o que caracteriza esse gênero textual. Então, o Guaraná da Amazônia é um texto considerado como artigo enciclopédico, e agora vocês vão ter esse quadro com a coluna da esquerda, vem objetivo do texto, e do lado vocês vão dizer qual seria esse objetivo do texto. Qual o propósito de um texto do gênero artigo enciclopédico. Depois, na linha do meio, qual a linguagem utilizada. Então, na coluna da direita, vocês vão preencher se temos dois tipos de linguagem, né? Formal e informal. Só dizer qual dessas duas que o artigo enciclopédico utiliza. E qual seria, na terceira e última linha da coluna da esquerda, qual seria o tipo de leitor que vai ler um artigo enciclopédico, né? E na coluna da direita, lá no texto, vem detalhadamente o tipo de leitor para consultar, né, determinados temas e determinadas figuras. Bom, gente, então essa é a proposta de atividade para a aula de hoje sobre o artigo enciclopédico. Eu continuo, como sempre, querendo que todos estejam bem, tá? Então, até a próxima semana que vem, até a próxima atividade, com a graça de Deus.